Professora, e para a gente então encaminhar esse terceiro momento agora, nós poderíamos conversar um pouquinho, então, quais são as diferenças, vamos dizer assim, principais que a gente pode elencar, conversar, né? Quais são as diferenças que a gente percebe mesmo no instrucionismo e no construcionismo, então? Eu acho que a diferença básica é que no instrucionismo o computador ensina o aluno a fazer alguma coisa. Então o aluno é um ser passivo e o centro é o próprio software, o próprio computador. No construcionismo eu penso que seja o inverso, né? Ou o contrário, seja lá como queiram chamar. Na realidade é o aluno que vai ensinar o computador, como você falou no final do bloco anterior, é o aluno que vai ensinar o computador a fazer alguma coisa. Então se ele tem que fazer um quadrado, na realidade ele vai ter que escrever um programa para ensinar o computador a desenhar esse quadrado. Então o centro está no aluno. Para determinadas coisas isso é muito interessante. E aí a gente então vai para aquele caminho também, né? O instrucionismo, né? O instrucionismo então vai ser, vamos dizer assim, o uso do computador para transmissão de informações. Exatamente. Né? Um instrucionismo. E o construcionismo, não. Construcionismo, então o aluno vai construir conhecimentos, vamos dizer assim, usando a sua criatividade e junto com o computador, no caso, ele vai fazer o computador aprender, vamos dizer assim, que era a conversa que se tinha antigamente. Ele vai ter o computador como uma ferramenta, né? E aí ele vai usar essa ferramenta para poder fazer a construção do seu conhecimento. Pronto. Então eu acho que isso deixa bem claro a principal diferença dos dois, né? Quer dizer, se você estiver fazendo uso de um artefato tecnológico, como no caso um computador, um tablet ou o que for, né? E você usar um software onde você perceba que neste software o aluno, vamos dizer assim, é levado a fazer determinadas ações, então a gente na verdade tem um elemento instrucionista, né, no software, né? Quer dizer, o software está ensinando o aluno determinadas coisas. Exato. Do outro extremo, né, a gente percebe então um software, como é o caso do logo, a linguagem HTML, né, onde o aluno não vê nenhum objeto diretamente, mas ele vamos dizer assim, sugerido para ele passos e criar o que nós podemos chamar de algoritmos, de modelos, para poder fazer com que certos objetos aconteçam. E aí uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, vocês ficarem bem atentos no sentido de que existem softwares que são propostos dentro de um modelo construcionista, mas que na verdade eles são softwares que não são extremos, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala que um faz isso e outro faz aquilo, a gente bota as duas coisas em dois extremos, né? O branco e o preto. Só que existem muitas matizes de cinza nesse meio. Então, se o software vem, por exemplo, com um carrinho, tá certo? E esse carrinho, ele pode ser feito para andar para frente, para trás, para um lado e para outro, não é? Isso é um software que tende ao construcionismo, mas não necessariamente é construcionista, tá certo? Isso não significa que o software é construcionista, por um motivo bastante simples. Eu não consigo fazer o carrinho voar. Eu não consigo fazer o carrinho deixar de ser um carrinho para ser alguma outra coisa. E nem posso escolher a cor do carrinho, o modelo do carrinho. Não posso fazer velocidades do carrinho são limitadas. Isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o modelo instrucionista ele avança muitas vezes maquiado de modelo construcionista, certo? Isso, aí assim, a gente fica se perguntando, instrucionismo pior do que construcionismo? Porque às vezes dá essa ideia. Assim, tudo depende, né, do que você quer alcançar enquanto objetivo. O instrucionismo ele pode ser bastante útil para situações onde você realmente precisa da repetição para que o seu aluno aprenda a desenvolver algumas habilidades. Um dos exemplos que os nossos colegas de trabalho trazem, e está relacionado ao trabalho deles, é assim, se eu for ensinar um policial a atirar, será que trabalhar com repetições não é mais interessante? Se eu for ensinar um atleta a arremessar a bola para o cesto de basquete, será que não é interessante a gente trabalhar com repetição para que ele possa, né, desenvolver melhor essa habilidade, já que é a mesma habilidade mecânica? Então, assim, tem determinadas ações e situações que o instrucionismo melhor, é mais bem-vindo do que o construcionismo. No entanto, se o seu objetivo é desenvolver a capacidade do seu aluno de pensar, de criar, de resolver problemas, de se organizar melhor mentalmente para desenvolver alguma coisa, o construcionismo vem a calhar. Então, a escolha que você vai fazer depende muito do objetivo que você quer alcançar e da forma como você quer fazer esse objetivo ser, digamos assim, né, você chegar lá. Então, a escolha, quem decide é você. Agora, é muito importante você saber escolher e saber por que você está escolhendo. Mesmo porque os softwares que você vai
vai em busca, é como o Robson colocou, eles não necessariamente são completamente instrucionistas ou completamente construcionistas. E você pode fazer um uso, muitas vezes, diferenciado, às vezes, de um software que é instrucionista e usar numa perspectiva construcionista. Às vezes dá mais trabalho um pouquinho, mas você consegue fazer, ou vice-versa, né? Então, é muito importante que você tenha consciência do que sejam esses conceitos e que você tenha consciência dos seus objetivos e como é que você pode fazer uso desses softwares para atingir seus objetivos naquela aula, por exemplo. Então, só para a gente avançar, não é, na nossa conversa, lembrar sempre do seguinte, eu acho que um grande ponto agora nesse momento é entender, né, são vocês entenderem o fato de que não existe, na verdade, um melhor ou pior do que o outro, tá? Tem muito a ver com o contexto que você vai estar querendo usar. Se você vai estar querendo usar dentro de um contexto, como a professora falou, você imagine, por exemplo, você treinar uma pessoa que vai, ou trabalhar com uma pessoa que vai ter que trabalhar com elementos de segurança ou de risco. Ela vai ter um momento construcionista no ensino dela, mas ela vai ter também uma série de atividades que você vai lançar e que são atividades instrucionais que ela vai ter que realizar, até para sobrevivência. Então, isso é muito importante. Piloto de avião, bombeiro, profissões de risco, situações onde você ficar refletindo demais podem acarretar num grande problema, numa grande destruição.